Muito amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Diretamente da nossa casa aqui em Joanesburgo, na África do Sul, devido às restrições da pandemia global, nós estamos agora iniciando esta live com uma mensagem que certamente vai falar ao coração de muitos. O título da mensagem é O que farei de Jesus chamado o Cristo? E o texto principal está no Evangelho de Mateus, capítulo 27 e o verso 22. A vida é feita de escolhas e decisões. Life is made up of decisions. Todos os dias quase precisamos tomar uma decisão. Every single day we have to make a decision. Por exemplo, você acorda e precisa levantar para ir trabalhar. You need to wake up every morning to go to work. Mas você pode escolher continuar deitado e decidir não levantar e por consequência não trabalhar. Or you can choose to stay at home, remain in your bed and don't go to work. Naturalmente que essa pode ser uma decisão errada, Naturally, this decision could be a wrong decision. mas ser neutro ou neutralidade não é parte da nossa vida. To be neutral, it's not part of our lives. A história nos mostra, por exemplo, Story tells us, que até hoje o país chamado Suíça until today, the country called Sweden é criticado por sua aparente neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial. it's criticized about it being neutral towards Second World War. Neutralidade essa que lhe permitiu apoderar-se de fortunas de famílias judias que foram trucidadas pelo regime nazista. Being neutral, talk about because they were able to keep all the finances or the money that was from the Jewish families that were under the regime, O regime nazista. the Nazi regime. Na verdade, a neutralidade da Suíça foi a decisão de não se envolver, What did Sweden do? Why were they neutral? They didn't want to get involved. não ter gastos militares, They didn't want to ever waste any money on the military. não sujeitar o seu país a uma invasão nazista, They didn't want to get invaded by the Nazi. mas com isso acabou por lucrar milhões e milhões de pessoas que foram assassinadas. But because of that, millions and millions of people were assassinated. Eu estive nessa semana estudando este assunto I was studying the subject this week. e eu estive pesquisando várias mensagens nesse tema. And I was studying many messages in the same theme. Eu achei interessante um pregador, ele colocou assim: a indecisão por si já é uma decisão. And there was a preacher who said, a indecision by choice is already an indecision. A indecisão é escolher não decidir. Indecision is to choose or to opt not to decide. Os indecisos são todos aqueles que, mesmo sabendo o que tem que fazer, eles se abstêm de fazer o certo. The undecisive are those people who they know what they need to do, but they still don't make a choice of it. Não sei se você já percebeu em todos os congressos no mundo inteiro, quando há votações, Have you noticed that on the congresses when they need to vote, sempre tem ali no quadro aparece indecisos, ou seja, aqueles que se abstiveram de there is votar. always that board that shows those who didn't decide, or the indecisive ones. Trazendo para o campo espiritual, To bring to the spiritual world, Jesus Cristo é a verdade suprema. Jesus Christ, the supreme truth. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a The vida. Bible says that He's the way, the truth, and the life. Portanto, quem rejeita o Senhor Jesus Cristo condena a si mesmo. So whoever rejects Jesus Christ is condemning himself. E então essa pessoa se condena a ir para o inferno. And obviously you're condemning yourself to go to hell. Deus não manda ninguém para o inferno. God does not send anyone to hell. O inferno não foi feito para o homem, segundo o que a Bíblia diz. The Bible says hell was not made for O man. homem sozinho decide a ir para o inferno quando ele não aceita a verdade chamada Man Jesus. alone decides to go to hell when they don't want to receive the word of God. Vamos passar um pouco pela história da humanidade. Let's go through the history of humanity. Nós vemos que lá no Éden, We see that in the Eden, Deus colocou duas árvores. God had put two trees. O homem podia escolher entre uma ou outra árvore. Man could choose between one and the other tree. A árvore da vida, There was a tree of life. que ele, se escolhesse comer do seu fruto, viveria If eternamente he chose to eat, he would live forever. e não teria He pecado. would have never sinned.
e a árvore do conhecimento, And there was obviously the tree of knowledge, em que ele optou por escolher essa árvore, in which he chose. induzido pela serpente, He was induced by the serpent. porque ele ouviu da serpente que se ele comesse da árvore do conhecimento seria igual a Deus. Because he heard from the serpent that if he ate of the fruit of that tree of knowledge, he would then know more things than God. E nós estamos aqui hoje por causa disso. And today we are here because of this. No deserto, por exemplo, In the desert, for example, próximo já de entrar na terra prometida, near to the promised land, lá em Deuteronômio capítulo 11, verso in 26, Deuteronomy chapter 11, verses 26, nós podemos ver que Deus deu ao seu povo o direito de escolher entre bênção e maldição. God gave his people the choice to choose between blessings and curses. Você pode entender algo assim? Can you understand something like that? Escolher entre bênção e maldição? Between a blessing and a curse. O normal seria escolher bênção. Obviously, the choice would be to choose for a blessing. Mas pouco tempo depois, But a few moments later, o povo de Deus preferiu escolher a maldição. they chose curses. Quando ele entrou pelo caminho da desobediência, When they went into disobedience. quando ele aceitou outros deuses, When they accept another quando God. ele aceitou se misturar com os povos daquele tempo, When they mix themselves with the peoples of e those já times. estavam avisados acerca And the Lord disso. really had warned them of this. Porque Deus não somente dá o direito de escolha, Because God does not only give us ele alerta aquilo que vai acontecer. He doesn't only give us choice, but He alerts us of what's going to happen. Entrando um pouco mais no nosso tema de hoje, Going a little bit further in the theme of today, nós podemos ver, por exemplo, que o texto que nós lemos, you see that the verse that we read, Mateus 27, 22, which is Matthew chapter 27, pressionado verses pela 22. multidão, He was being pressed by the pressionado the pelo multitude, pelo sinédrio, pressed by the Sanhedrin. Pilatos resolveu jogar para cima do povo a decisão. Decided then to say, no, let the people choose. E faz aquela pergunta: And then he makes that question. que farei de Jesus chamado Cristo? What then shall I do with Jesus who is called Christ? Pilatos passou para a história por causa disso aí, Pilate became known because of this question. em vez de passar para a história como a figura de um homem corajoso, Instead of being coming down to history as a courageous man, ele passou para a história como um homem covarde, he was known in history to be a coward, indeciso, undecisive, que tentou se esquivar de tomar a mais A man that tried importante to- decisão da to sua stay vida. away from the most important decision of his life. Você vai ver no decorrer desta palavra que ele foi convencido da verdade, During this word, you will notice that he will be convinced of the truth. mas não teve coragem de assumir a But verdade. he never took it in. Ele foi confrontado por Jesus, He was confronted by Jesus. mas a respeito dele ter conhecido a verdade, But because he had known the truth, ele preferiu entregar Jesus para ser crucificado. he still decided to give Christ. Vamos to be analisar crucified. juntos agora Let's analyze together algumas fases desse comportamento de Pilatos. some of the phases of the behavior of Pilate. Primeiramente, vamos ver que ele foi confrontado acerca da realeza de Cristo. Firstly, he was confronted by the royalty of Christ. Em Mateus 27, 11, In Matthew chapter 27, que eu vou abrir junto verses com você, 11, and I open with you, para que você possa ter tempo também de, portanto, manusear a tua so that you Bíblia. can also take your Bible and open. Esse é um momento diferente, This is a very que difficult nós não moment podemos ter aqui louvor, because we don't have a worship team right e now. nós não fizemos apresentação de We visitantes, didn't greet our visitors, mas nós estamos fazendo a palavra de Deus. but we're doing the word of God. Então diz aqui Mateus 27, 11. So Matthew chapter 27, verses 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus disse-lhe: Tu dizes. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Are you the king of the Jews? Jesus said to him, It is as you say. Naquele momento, Pilatos está diante do rei dos reis. In that moment, Pilate is just before the King of Kings. Ele servia ao imperador romano, Yes, he used to serve the emperor. ele era o representante do império, He was a representative mas of diante the dele empire. estava alguém muito maior. Before him was somebody greater. Pilatos estava diante de alguém que, segundo a Bíblia, todo joelho vai se dobrar no céu e na terra. Pilate was before someone that one day every knee shall bow before him.
Alguém muito maior do que Roma. Somebody greater than Rome itself. Alguém muito maior do que os poderes da terra. Somebody greater than all the powers of the earth. Você precisa entender que o Senhor Jesus, You need to understand that Jesus Christ, ele vai dizer numa certa altura para Pilatos, He's going to come into a certain time and He will say to o meu reino Pilate, não é deste mundo. my kingdom is not of this Ele world. estava dizendo para Pilatos, He was saying to eu não Pilate, sou ameaça para você. I am not a threat to you. Eu não sou ameaça para o imperador. I'm not a threat to the emperor. Eu não sou ameaça para esse I'm povo. not a threat to the people. Sabe, tem pessoas que têm medo Do you know it? de conhecer Jesus, Some people are afraid to know Jesus. porque acham que Jesus é um embaraço nas suas Because they vidas. think Jesus is an obstacle in their lives. Mas você que me ouve agora, But you that are hearing seja me, você cristão ou doesn't não, matter if you're a Christian or not. você hoje está diante de uma confrontação. Right now, you've been confronted. Você está diante do Rei da Glória. You before the King of Kings. Não importa onde você está Doesn't agora, matter wherever you até are. dentro de uma prisão. You could be inside a prison. Você pode estar num navio, You could be in a ship. você pode estar em qualquer lugar You da could be in terra. any place of this earth. O Senhor Jesus, ele é onipresente. Jesus Christ is omnipresent. Não importa que Satanás diga que é príncipe deste mundo. Doesn't matter if Satan says he's the prince of the world. Jesus é o Rei eterno. Jesus Christ is the King. Jesus é eternal Rei King. de todo o He's universo. the King of the universe. E isso precisa ser And reconhecido. this needs to be acknowledged. Olha, rejeitar Jesus é uma coisa terrível. To reject Jesus Christ is a terrible Ele thing. não precisa da tua aceitação para It does continuar a not ser rei. need your acceptance to continue being king. Há algum tempo atrás, A few years ago, num grande show numa grande cidade do Brasil, in the city of Brazil, in the uma famosa cantora, there was a singer sentindo-se ameaçada por causa das atitudes do presidente da República, feeling threatened by the president of the republic. depois de soltar um palavrão perante uma multidão de milhares de pessoas, After saying swear words amongst ela the disse multitude of assim, people, a Bíblia não é a Constituição do Brasil. she said that the Bible is not the constitution Mas of todos Brazil. nós sabemos disso. Oh, we all know that. E Deus também não quer que seja. And God also doesn't want it to be. Israel, que é considerada a nação santa, não é? O povo de Deus. Israel, which is the holy land, the holy people of the Lord, Israel é um estado laico. it's a lake state. Nós não misturamos igreja e We Estado. we don't mix church Porque and nós state. seguimos aquele que diz que o reino dele não é neste mundo. We follow the one that says His kingdom is Ele not é of this rei world. absoluto do He is universo. the absolute king of the universe. A palavra de Deus nos diz que pela sua The palavra word of God says by His word, os mundos foram criados. all other worlds were created. Os astros estão firmes no céu. All the moon, the stars are there strongly in the universe. O mar não passa daquele ponto ali na praia. The seas do not come into the land. Os ventos não podem se mover. The winds are not moved out by His order. Isso é uma realidade. And so this is a Quer reality. você queira reconhecer ou não, Either you believe in the Ele é or o not. Rei dos He Reis. is the King of Ele Kings. é o Senhor dos He Senhores. is the Lord of Ele é o Lords. Salvador do mundo. He is the Savior of the world. Segundo ponto, To go into the second Pilatos foi confrontado pela divindade de Cristo Jesus. point, Pilate was confronted by the O divinity of Evangelho de Jesus. João, In the Gospel no of capítulo John, 18, in chapter versos 18, 37 e 38. Eu chapter também vou abrir 18, junto com verses você. 37 and 38. Nem marquei a Bíblia, nada para dar tempo de você I'm giving poder you time to open it. abrir You a can tua see I'm com also calma opening aí. my Bible É como se estivéssemos lá na igreja. as if we are in our church. Versos 37 e 38 diz assim. Verse 37 and 38 says, E disse de Pilatos, and Pilate therefore said to him, logo tu és rei. are you a king then? Jesus respondeu, Jesus tu answered, dizes que eu sou rei. you say rightly that I am. Eu para isso nasci, For this I was born, e para isso vim ao mundo, and for this cause I came into the a world, fim de dar testemunho da that I verdade. should bear witness of the truth. E em seguida vai ter um diálogo que é parte And there was dessa mensagem um dialogue pouco mais between him adiante. and Pilate. Os que acusavam Jesus perante Pilatos disseram para ele que Jesus devia morrer.
Those that accuse Jesus before Pilate, A said to him that he acusação, had to e die. Pilatos não podia entender esse tipo de acusação, Obviously, Pilate didn't understand the é que accusation. Jesus fizera a si mesmo rei. The accusation was that Jesus had made himself Mas king. Jesus não fez dele rei. But Jesus never made himself Ele king. disse, eu nasci para ser rei, He said, I was born mas to o be meu a king, reino não é deste but mundo. my kingdom is not of this earth. Portanto, essa acusação era uma acusação So falsa. it was a false accusation. Faltava fundamento nessa There was acusação. no foundation for that accusation. Pilatos, como presidente da Judéia, governador da Judéia, Pilate, as the governor of Judea, representante de Roma, a representative ele vai of Rome, checar a informação com o acusado. he checks then this E accusation. Jesus fica calado. And Jesus then becomes quiet. E Pilatos fica com medo. And Pilate is Como é que afraid. alguém que está com a sua vida na minha mão não fala How comigo? can somebody whose life is in my hand doesn't want to speak Ele to me? começa a ver que aquele não era um caso comum. So then he sees that wasn't a normal case. Preste atenção. Just really pay attention here. Agora mesmo, Right now, você está diante do Filho de Deus. you are before the Son of God. Porque Ele é o Criador do Because universo. he's the creator of Ele the é universe. onisciente. He's omnipresent. Ele é onipresente. Omnipresent. Ele é onipotente. Omnipotent. Ele está vendo você He agora can aí. see you right now. Ele é o Senhor. He is the Lord. Ele é o Logos, a palavra He's da the criação. Logos, the word of creation. Ele é o Salvador do mundo. He's the savior of the world. Ele é o único mediador entre Deus e os He's homens. the only mediator amongst O men. único que pode perdoar The pecados. only who can forgive sins. O único que pode te dar a vida eterna em paz e segurança. The only who can give eternal life. Diante dele, Before him, você não pode agir igual Pilatos. you cannot act like Pilate. Você não pode ficar neutro. You cannot be neutral. Ele não é uma ameaça para você. He's not a threat to Ele you. não é ameaça para o teu He's governo. not a threat to your Não é government. ameaça para a tua profissão. He's not a threat to your profession. Ele é a vida. He's life, E vida excelente. an excellent life. Terceiro ponto. Third point. Pilatos é confrontado por aquilo que se chama de o reino espiritual do Senhor Jesus. Pilate is then confronted by the spiritual kingdom of Jesus Então vamos Christ. de novo lá para a palavra de Deus. Okay, let's open our Bibles João in 18. John chapter 18. E mais uma vez vamos ver um verso interessante. And let's read verses 36. O verso 30 diz assim. It says, Respondeu Jesus, and Jesus answered, o meu reino não é deste mundo. my kingdom is not of this Se o world. meu reino fosse deste mundo, If my kingdom were of this world, os meus servos pelejariam por mim, my servants would fight so, para que eu não fosse entregue aos judeus. that I should not be delivered to the Jews. Mas agora o meu reino não é daqui. But now my kingdom is not from here. Então, confrontado com a possibilidade do Senhor Jesus ser rei, Being confronted by the possibility of Jesus Jesus afirma being para king. ele, So Jesus affirms você to não precisa him, ficar com medo de mim, Pilatos. you don't need to be afraid of me, O meu Pilate. reino não é deste mundo. My kingdom is not of this world. Se fosse deste If mundo, it was of this world, os meus servos iam lutar por mim. my servants would fight for me. Porque o rei tem seguidores, Because the king has o rei tem o followers. seu The exército. king has an army. Sabe, é muito interessante It's isso. very interesting. Muito interessante isso aí. O reino do Senhor Jesus é um reino único que jamais será destruído. The kingdom of the Lord Jesus is a unique kingdom. It will Ele never é be destroyed. eterno. It is eternal. Se você prestar atenção à história, If you look into history, todos os reinos all the kingdoms já caíram. really have fallen. E os que não caíram estão se And enfraquecendo those who cada have not dia. fallen yet are getting weaker every day. Milhares de reis, imperadores, presidentes, governadores morreram. Thousands of kings, presidents, governors have died. Grandes líderes religiosos morreram. Great religious leaders have died. Mas o nosso Senhor Jesus But our Lord Jesus, tem duas coisas interessantes he has nele. two things with him. Ele disse, eu não quero ser rei He aqui, says, I don't want to be king in this mas o meu world, reino é eterno. but my kingdom is eternal. Interessante isso, não This é? is very interesting. E outra coisa é importante. Also very Todos important. os outros morreram Everyone else e died. estão lá, sepultados. And they're still being buried. Muitos já viraram pó. Some already dust. Jesus ressuscitou. But Jesus has risen. O túmulo dele está vazio. His tomb is empty. Isso faz dele um rei diferente. This makes him a different king. Um rei que ressuscitou da morte. A king that risen from the dead.
Presta bem atenção para Just isso. really pay attention to this. Porque você talvez tenha estado muito tempo preocupado com religião, Perhaps you are worried about religion, com religiosidade, or being religious, com ser muito bonzinho, being good, ou fazer uma justiça or própria. do a righteous, Eu vou fazer assim, or e do Deus this, vai ficar com peninha de mim, and the Lord e will be naquela sorry for hora me, and Ele then vai me passar para o lado da vida. you will send me into the good E life. as coisas não funcionam assim. And doesn't work really like that. Salvação não é uma troca. Salvation is not an exchange. Salvação se resume em reconhecer Jesus Cristo Salvation is knowing Jesus como Christ Deus, as God, como Senhor, as Lord, como Salvador. as Savior, Submeter-se and a submit Ele. yourself to Him. Ontem, nesse tempo que nós temos agora, estamos confinados em casa, o mundo inteiro quase. Yesterday, we are all under home arrest. Actually, the whole world Eu is in estava lockdown. garimpando na internet And I was there on the internet, e achei um filme com base num livro and I interessantíssimo. was watching a Christian movie based Depois on da Bíblia, after the o livro Bible. que eu mais gostei foi O Peregrino. One of the books that I most enjoyed was E The depois Pilgrim. do Peregrino, um livro muito interessante. And after The Pilgrim, there was another book, Em seus passos, o que faria Jesus? In His Footsteps. E esse filme está disponível And na this movie internet, is available in the internet. até mesmo legendado, dublado em português e It's legendado even em in inglês. Portuguese, there's even legend. It's E esse written. filme fala de uma coisa interessante. And this movie Chega comments- um viajante chega numa cidade there is a traveler that comes into a city e encontra uma cidade que está acabando. and he finds a city that is A única dying. igreja da cidade está com pouco mais do que 5 ou 6 membros. The only church has O pastor está 5, 6 members. depressivo porque perdeu a sua esposa The e pastor filho is no acidente. depressed because his wife has died and children. E então aquele personagem ele passa alguns dias na cidade em busca de trabalho So that man is looking for work in that city. e todos negam trabalho para And ele. no one gives him a job. Todos eram cristãos. And they're all A Christians. primeira pessoa que negou apoio a ele foi o próprio pastor da The igreja. first one that really didn't want to help him was the pastor of the church. Finalmente, naquele que seria o último domingo de culto naquela igreja, And were it to be the last meeting for the porque church, a igreja ia ser demolida para Because ser construído um cassino no the church lugar would be dela. demolished and a casino would be built in that same Aquele place. personagem entra no final do culto That character comes into the end of the meeting e ele entrega uma palavra and then he simples. gives a very simple word. E disse assim, olha, eu estou há alguns dias aqui na And he cidade. says, I'm here a few days in the city. Bati em várias portas, I have knocked into many doors. até de pessoas que estão aqui dentro Even agora. people who are inside the E church todos right now. correram comigo. And everybody ran with me. Ninguém me estendeu a mão. No one really put their hands Vocês estão me. perdendo a vossa You're igreja losing your e a church, vossa cidade, your city, porque vocês não fizeram uma pergunta simples para because you vocês never mesmos. asked for a very simple question. No meu lugar, In my place, o que Jesus faria? what would Jesus do? Eu procurei o pastor, I seek the pastor. ele disse que não podia fazer nada por mim. He said he couldn't do anything for me. Jesus faria isso? Would Jesus do that? Eu procurei a mulher mais rica da cidade, I searched for the most wealthy que woman tinha dado, tinha feito um coquetel, who had done a tinha party. sobrado muita There was a comida. lot of food. Eu fui lá e disse, olha, eu arrumo o salão, só quero comer. I thought I would fix the whole Ela room, disse, I vai just wanna embora, por senão eu chamo a eat. And she says, polícia. I'm sending you away, otherwise I'll call the Eu police. procurei a dona do jornal, I look for the newspaper, que é membro dessa which is igreja, a member of the e church. eu disse para ela assim, eu preciso trabalhar, And I told her, I need to eu work. faço qualquer I'll coisa. do anything. Ela disse, eu não dou trabalho para Because I estranhos. cannot give work to strangers. Jesus não faria isso. Would Jesus do this? O problema de vocês Your problem é que vocês são cristãos nominais. is that you're nominal Christians, Vocês estão igual aos judeus daquele like the tempo. Jews of those days. Eles conheciam a lei de They Deus, knew the law of God, mas não conheciam o Deus da lei. but they knew the God of the law. Por isso faziam escolhas So erradas. they made wrong choices. Pilatos era um ímpio. Pilate was Mas a godly man. ele tinha aquilo que, por exemplo, quando eu estava na faculdade, When I was in university, eu lembro que estudamos direito romano. I remember that we studied Roman law. A maioria dos principais códigos do mundo inteiro hoje The primary codes of the world today tem como base has a os foundation, códigos romanos. the Roman codes, Porque Roma tinha códigos muito bons because Roman had very good com codes relação à família, in relation to the family, aos direitos to individuais, individual direitos dos rights, cidadãos, citizen rights, comércio.
commerce, e etc. and etc. E até hoje, And until muitos dos today, grandes códigos, many of the greatest codes, como o código alemão, like the como o German, código brasileiro, Brazilian, código português, Portuguese, justamente o código angolano, Angolan, o código moçambicano, Moçambique. eles têm como base isso aí. all the laws, they have base E Pilatos estava And obrigado a respeitar a lei do seu país, do seu império. He had to respect the law of his empire, Mas ele não fez isso. but he never did it. E isso é um problema sério. And that's a very serious problem. Pilatos, a uma certa altura, no próprio julgamento, ele foi confrontado com mentiras que disseram a respeito de Jesus. Pilate, during the judgment, he was confronted with lies about Ele, como Jesus. era um homem inteligente, acostumado a ouvir partes, Because he was such a clever man, he knew how to listen to julgar both parties. questões, He knew how to judge ele questions. compreende logo de início que as acusações eram falsas. The accusations were false. O método usado para apresentar Jesus é um método ainda em uso hoje chamado conspiração. The method that was used was conspiracy. Marcos capítulo 15, verso 1 diz assim: Mark chapter 15 verses 1 says, Logo de manhã right there in the morning, entraram em conselho os principais dos they sacerdotes, came into council juntamente com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. all the scribes, elders, and the Sanhedrin. E eles, amarrando Jesus, And they tied Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. and they took him to Pilate. Portanto, eles passaram a noite toda torturando Jesus. So they stayed the whole night torturing Jesus. Observa bem que aquilo já tinha começado o sábado. Remember that the Sabbath already Porque had o begun. Shabat começa no apagar das luzes da sexta-feira. Because Sabbath starts on a Friday when E Jesus foi preso à and noite. Jesus was arrested in the Eles evening. quebraram a lei quando prenderam Jesus à So they noite. broke the law. Eles quebraram a lei. They broke the law. E então agora, And now eles quebraram mais a lei, passando toda a noite num julgamento falso they acusando broke the Jesus. law further because they were torturing him and they were questioning him. Se você observar Mateus 27, verso 18, Matthew chapter 27, você vai ver que a verses 18, principal acusação contra Jesus one of the first era motivada accusations por inveja. against Jesus was motivated by jealousy Apenas inveja e mais nada. and envy, and just envy really. O verso 17 diz And assim: it says verse 17, Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. therefore when they had gathered together, Pilate said to them, whom do you want me to release you? Ele Barabbas sabia. or Jesus? Veja, Mateus diz que Pilatos sabia So Pilate knew que aquela acusação era fruto de inveja. that accusation was the fruit of envy. Sabe, se um juiz... If a judge, É interessante, eu lembro muito bem que das poucas vezes que eu tive que fazer audiências, the few times that I had to give an audit, eu sou advogado, mas eu não consigo confiar na justiça da but I do terra. not trust into the justice of the world. Eu lembro que um cliente meu, ele Remember that a tinha client of mine, alugado o parque dele He com had, caminhões e com máquinas para outra pessoa. rent a park that he had with machines E a and pessoa, além de não pagar, all, and the person didn't pay. estava destruindo as The person was máquinas, destroying the tirando machinery, peças, but taking parts away, pneus. taking away tires. Eu fui lá no parque, I went there to tirei the park. fotos I took pictures dos caminhões sem os motores, of the trucks sem without caixa the de motors, marcha, without the os gearbox, tratores sem o material rodante, que é peça, é o tractors coração de without cada trator, all the parts, pneus. tires. E então entrei com uma ação e pedi uma decisão liminar da And then justiça. I came in, I put in a question in the preliminary justice. O juiz negou. And the judge Eu fui denied. falar com ele. And I went to speak to him. Sabe o que ele disse para mim? What he said to me, O que você apresentou não me convenceu. what you present me did not convince A me. base para o juiz é o convencimento. The basis for the judge is to convince him. Imagina você, fotos. I showed him pictures. Eu mostrei fotos. I showed him E ele não se pictures. convenceu. And he could not
convince Quando a yourself. pessoa está com uma prisão interior, When you're in an interior prison, e a prisão de Pilatos and the prison era uma Pilate's prisão prison, chamada Império Romano, and his prison was the a Roman prisão dos Empire. judeus The era, prison for the Jews era chamada lei. was called the law. Então, quando você está preso a So algo, when you have imprisoned por mais que yourself, você veja a verdade, even though if you see the você truth, não consegue aceitar a you verdade. cannot accept the truth. Eles estavam cegos, They were blind, igual aquele juiz. like the judge. E aí eu saí frustrado. And I was very E frustrated. a ação correu o rito And normal. then the whole thing went through the normal rituals. E é of the natural que law. quando aquela ação chegou ao julgamento, And when it came to the day of the o meu judgment, cliente não tinha uma única máquina que pudesse funcionar. my client had not Nem um one caminhão machinery that funcionava. could work. No truck Ele could tinha ali um function. monte de sucata. We had a lot of parts only. Porque o Scrap, juiz because the judge não se convenceu. could not convince himself. Pilatos sabia Pilate knew que a acusação era fruto de inveja, that the accusation was the fruit of envy, mas ele não fez nada. but he did nothing. Sabe, o conteúdo principal da acusação contra Jesus The primary content of the accusation era for Jesus uma visível e It was a declarada visible- mentira. declared lie. Lucas capítulo 23, Luke chapter versos 1 e 20. 2. verses 1 and 2. Você vê que eu estou usando quase todos os evangelhos. Porque esse fato está em todos os evangelhos. I'm using the gospel because the same fact is open in all the gospels. Lucas 23, Luke 23 versos 1 e 2 diz verses assim: 1 and 2 says, E levantando-se toda a multidão deles o levaram a Pilatos. Then the whole multitude of them arose and led him E to Pilate. começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, And they began to accuse him, saying, We found him fellow perverting the nation, proibindo dar o tributo a César, and forbidding to pay taxes to e Caesar, dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. saying that he himself is Christ as king. Irmãos, isso era uma It mentira, was a lie. porque Jesus pagou o tributo, Jesus is to pay e his, quando his questionado taxes. acerca And dele, when he was ele questioned, disse: Dai a César o que é he de said, Give César, to Caesar what belongs to Caesar. e a Deus o que é de Deus. God what belongs to God. Quantas vezes alguém já contou uma mentira a teu How many respeito, people have lied só about porque you você é cristão? just because you're a Christian? Você já foi preterido numa promoção porque você é cristão? Perhaps you have chosen because you Você were não Christian of foi, circumcision. você não teve um aumento de salário, você não galgou uma Perhaps you posição never had a porque salary você increase anda honestamente. because you're a righteous person. Walk honestly. Alguém vai mentir a teu respeito. Somebody will lie about you. Eles levantaram uma acusação So now moral, they brought in a moral accusation, eles levantaram uma acusação política, a political accusation. eles levantaram uma acusação religiosa. They brought out a religious accusation. Quanto à religião política, According to the political. Jesus disse: eu não sou rei desse mundo. Jesus says, I'm not the king O of meu this reino world. não é daqui. My kingdom is not from this A acusação moral, from the moral one. ele simplesmente tinha pago os impostos. Jesus had already paid his taxes. A acusação religiosa In the religious não one, era problema de Roma julgar questões it was religiosas, not the problem of Rome to judge porque religious ele não questions, falou uma palavra contra because he César. never spoke anything E against César, além de rei, And Caesar was king. também era uma espécie de Deus. Caesar was a kind of a god. Pilatos só se incomodou com a última acusação. Pilate was upset with the last Ele então accusation. faz aquela So pergunta he para asked Jesus: himself, he asked Jesus, És tu o rei dos judeus? are you the king of the Jews? Talvez você já ouviu muitos absurdos acerca de Jesus. Perhaps you heard a lot of absurd things about Jesus. Sabe, já há alguns anos que há um grupo de pessoas, You know what? There's a group of people in a few não years. sei o que elas ganham I com don't know isso, what they gain with que elas this. resolveram denegrir a pessoa de They Jesus. decided to really put the image of Jesus Que ele down. teve That amantes, he had que ele teve filhos mistresses, com Maria he Madalena, had children with Mary mais Magdalene. recentemente, Recently, para a tristeza for nossa, our sadness, porque veio e aconteceu no nosso país, because it happened in our country, usaram o nosso Senhor Jesus como tema de carnaval. they used the Lord Jesus as a team. Em São Paulo, uma dessas, a escola de In samba, São Paulo, colocou there's Satanás pisando em They Jesus. put
Satan stepping on Jesus. No Rio de Janeiro a mesma coisa. In Rio as well. Relatam ele como bêbado. They put him as a drunk. Maria, sua mãe, como se fosse lésbica. Mary as a lesbian. Seus discípulos como se fossem His drogados. disciples as drug addicts. Sabe por que eles fazem isso? You know why do they Porque do eles não this? conseguem ver isso na Bíblia. Because they cannot see this in the Bible. Eles usam da sua imaginação They want in their own imagination. pervertida They are perverted. para denegrir They just aquele que é to destroy one's santo, image, aquele que é puro, to destroy the one that's aquele que é holy, pure. verdadeiro. That is truth. Eles já fizeram a escolha deles. I mean, they made the choices. Eu não acredito I don't believe que eles consigam recuar naquilo que that they can fizeram. go back on what they have done. Já vimos coisas absurdas. We have seen absurd things. Temos visto nos últimos tempos o mundo está semeando uma semente maligna Is sowing an evil seed no meio da sociedade. among society. Mas lembre de uma But coisa. just remember something. Segundo a Bíblia, According to o the nosso Bible, rei está voltando. our king is coming. Porque ele diz na sua Because palavra. he says in Assim his como word, foi nos dias de as Noé. it was in the days of Noah. E a Bíblia diz ainda, casavam, And the Bible davam-se says em they were casamento, married, faziam festas, married, parties, negócios, comércio. businesses, Diz que o dilúvio veio and the floods came. e levou todos. And they took them all. E escapou só um grupinho And only a very que small estava na group, arca. which was inside the ark. Você que assistiu a palavra do pastor Júnior na You sexta-feira, that heard Pastor ele Tunis, viu que a palavra em Friday, hebraico antigo para the Hebrew arca word for ark é teva, is teva, que é a mesma palavra para palavra, which is the same word for word, referindo-se à palavra eterna. talking about the eternal word. Então quem estava na palavra So who was in the word escapou. escaped. Quem estava no mundo Who was in the world perdeu. lost. E você quer estar onde? Where do you want to be? Então a preocupação dele agora era essa. So now he was worried. Sabe, é interessante porque Jesus disse, Pilatos, por que você me pergunta isso? Jesus said, Pilate, why did you Você ask está me? dizendo isso. I mean, Eu não I'm disse saying que eu this. sou. I never said I said Você it. está dizendo. You're the one who said I said so. E Pilatos ficou sem palavras. He had no words. Terceiro e último ponto dessa mensagem. Third and last point of this Pilatos message. foi confrontado com a inocência de Jesus. Pilate was confronted with the innocence Eu of não Jesus. vou aqui me estender muito, I will not mas vou te prolong dar this, referências. but I'll give you the references. Somente em Lucas Luke, 23, chapter 23, capítulo 4, verso 4, verses 4, 14, 14, 15 e 15, 22, 22. você vai ver que Pilatos declara que não vê mal nenhum em You Jesus. see that Pilate doesn't see any evil in Ele Jesus. diz assim, não vejo nenhum crime nesse He homem. says, I don't see any crimes in Vocês me apresentaram esse homem como agitador do You have povo, presented this man as mas an eu agitator, interroguei ele na vossa but I presença have questioned e him, eu verifiquei que nenhum dos crimes que and I have vocês verified acusam. that all the É crimes that verdade. you accuse him are not true. Herodes, que também é rei aqui dessa região, Herod, which was also the king of the region, Herodes mandou ele para mim, he porque sent him to me. não viu crime nenhum nele. And he also never saw any crimes in Jesus. Isso que eu acabei, essa passagem, está em Lucas 23, 14 e 15. And this, what I'm just talking about, is in Luke. Pela 23, terceira vez ele and then, pergunta for the para third eles, time, he asked them, que mal fez este? what evil has this man done? De fato, nada achei contra ele. I have not para found condená-lo à fault in morte. him. Lucas 23, 22. 23, 22 now. Ele ainda tentou defender Jesus. And he tried to defend Jesus. Em Marcos capítulo 15, versos 14. In Mark 15, 14. Encurralado pela sua He was consciência pressed by his own conscience. e também pelo peso da lei romana, Not by the weight of the Roman que law, não lhe dava o direito de condenar o which inocente, did not give him the right to condemn an innocent man. ele disse, não vejo nele crime algum. I don't see a crime on this man. Que mal fez ele? What evil has he done? Mas a multidão gritava, But the crucifica-o. saying, crucify him. Pilatos defende Jesus, mas não se rende a ele. Pilate defends Jesus, but never Ele surrenders to him. defende a verdade, mas não se submete a Pilate ela. defends the truth, but never submits to it. Pilatos expõe o drama da sua consciência diante da multidão lá em Pilate Mateus expresses 27 e his 22. drama No auge da sua agonia, in agony, confrontado pela verdade,
confronted by the truth, convencido da inocência de convinced Jesus, by the innocence of Jesus, ele faz a pergunta he que dá asks, título a essa Matthew mensagem. chapter 27, verse Que 16, farei então what then shall I do? de Jesus chamado Cristo? The one called Christ. Ele agora transferia para a multidão So now he was transferring to the multitude a decisão final. the final decision. Você não pode transferir essa decisão. You cannot transfer this to someone else. Nem seu pai, Not even your father. nem sua mãe, Not even your mother. nem seu filho, Not even your son. nem seu irmão, Or your brother. nem sua irmã, Or your sister. nem a pessoa que mais te ama Or the person that most pode loves tomar you essa decisão por cannot make this você. decision for you. O que você vai fazer de Jesus? What you gonna do with Jesus? Você vai recebê-lo hoje Are you gonna receive him? ou você vai continuar a Or rejeitá-lo? you're gonna carry on rejecting him? Observe uma coisa. Just observe something. Naquela noite, In that night, Deus deu um sonho para a esposa de Pilatos. God gave a dream to the spouse of Pilate. Lá em Mateus 27:19, There in Matthew diz assim: E estando Pilatos no 27, tribunal, 19, as Pilate was in sua a mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, says, don't get involved with this man. porque hoje em sonho sofri muito por seu respeito. I have suffered many things today in a dream because of him. Quer dizer, Pilatos foi alertado dentro de casa. So, at home, he was A alerted esposa by- falou com when ele. his wife came to speak to him. Deus está te dando hoje Perhaps God mais is giving uma oportunidade another opportunity para você cair na real. for you to wake up, Para você deixar essa indecisão. for you to let go of this O undecisiveness. que impede você de reconhecer o Why senhorio de can't you Cristo? just recognize the Ah, mas God os of crentes. Jesus? Ah, but mas Christians. pastor. Ah, but pastors. Não estou falando aqui de I'm crente not nem de talking about pastor. pastors or Estou Christians. falando de Deus. I'm talking about Estou falando God. de vida I'm eterna. talking about Estou falando de eternal bênção life. ou I'm maldição. talking about blessing curses. E a decisão é sua. And this is your decision. Você está aí dando uma de Pilatos. Are you there acting like É, Pilate? eu até gosto dos crentes, I sabia? actually like the believers, I like Mas the tem Christians. gente lá ruim. Ah, but there's evil people Onde é que there. não tem gente ruim? Tell me where there isn't evil people. Você se acha bom? Do you think yourself to be good? Você Don't do like the não others. fica fechando o teu coração para a Don't close your realidade. heart to reality. Não fica com Pilatos tentando se esquivar da responsabilidade de tomar uma decisão. Don't try to stay away from any Não decision. fica jogando para os outros a Don't throw responsabilidade. responsibility to other people. Sabe o que Pilatos faz? Do you know what Pilate Lá em João 18:31. John 31. 18. Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Take yourself this man and judge him. Ele according to sabia your que eles não podiam julgar ninguém. I mean, he knew Só he Roma could podia judge. fazer Only isso. Rome could judge. Você sabe que ninguém pode tomar essa decisão por ti. You know that no one can make this decision for you. Quando disseram crucifica, When they said crucify him, ele fala lá em João in 19:6. John 19 verses 6, it Tomai-o, says, pois, vós e crucificai-o. take him and crucify him. Irmãos, o judeu não podia crucificar ninguém. You know, and no Jew Isso would era crucify anybody. proibido na lei. That was completely forbidden. Não in the law. podia fazer You isso. could not do this. Que mais? Que desculpazinhas tu vai ficar dando aí? So what Para poder excuses are you deixar going to de give tomar a decisão correta. to keep on avoiding making the right decision? Sabe de uma coisa? You know what? Nós vamos parar por aqui. We're going to stop here right Eu now. vou fazer uma pergunta. I'm going to just make a question to O que você you. vai fazer de Jesus? What you going to do with Jesus? Você vai jogar ele na gaveta? Are you going to throw him there Porque in para your- muitos que me estão me ouvindo hoje, in your drawer? Jesus é um crucifixo no peito. For some, Jesus is a Jesus é um enfeite na orelha, it's a earring, na pulseira, it's a bracelet, uma tatuagem, it's a tattoo, Bíblia aberta em cima perhaps da an open mesa, Bible in your um table, quadro na parede. a picture in a wall. É isso que Jesus é para ti? Is this what Jesus is for you? Para com isso. Stop this. Você não vê que você é uma pessoa inteligente. You're a clever person. Você acha que um quadro na parede vai te fazer Do you alguma think a diferença? wall in the wall is going to make any difference? Você acha que um crucifixo no peito vai te fazer alguma diferença? Do you think that the crucifixion in Você tem que ter ele na tua vida. you need to have Jesus is in your Você life. precisa ter Jesus na tua You need to vida have Jesus in your life para poder tomar decisões certas, to make the right para decisions, poder andar no caminho certo, to walk in the right path. em vez de ficar jogando ele de um lado para o outro. Instead of throwing him Ah, minha mãe é around, muito crente, or ela you say, ora "Oh, por no, mim. my mother's a believer, she prays for me."
Ela faz o que é certo. Your mother is doing what's right. Orando por ti. She's praying for you. Tua esposa é crente? Your wife is Teu marido é Christian. crente? Your Teu irmão é husband, crente? your brother is a Christian. Edição cristãos? Oh, they're Ótimo. Christian. Great. Isso te condena mais It even ainda. condemns you further. Porque você conhece a verdade. Because you know the E truth. você está rejeitando a And yet you verdade. are rejecting the truth. Me responde agora. Just answer me. O que você vai fazer hoje What you gonna do today? de Jesus chamado What Cristo? then shall I do with Jesus? What you gonna do with Você Jesus? pode continuar a rejeitá-lo, Are you gonna carry on ou pode rejecting him? convidar a Ele, Or you gonna invite porque Ele him? não é um invasor. He's not an Ele invader. trabalha com convite. He works upon Convidá-lo invitation. agora Are you gonna para entrar invite na him tua vida, to enter your life, para tomar conta da tua to vida, take care of your life, para você ser realmente um filho de Deus. so that you can be truly a son of? Porque a palavra diz: Because the word says, todos quantos o receberam, all those who have received him, deu-lhes o direito he gave de them serem chamados the right to be called filhos de Deus. sons of God. Se você quer fazer isso So if agora, you want to do that, você pode se ajoelhar, you may bow você down pode right pôr now, a tua mão no teu coração, put your hand in your você pode heart, dizer comigo and agora: you say with me right now, Deus Todo-Poderoso, Almighty God, neste momento, in this eu moment, reconheço I que sou recognize pecador, that I am a que sinner, tenho rejeitado a verdade, that I have rejected tenho the truth, rejeitado a salvação em have Jesus. rejected salvation Eu in me Christ arrependo Jesus. dos meus I pecados. repent from my E eu te sins, peço, me perdoa. and I ask you forgive me, Jesus Cristo, Jesus Christ. eu te convido. I invite Entra you. na minha vida. Enter in my Vem life. ser o meu Senhor. Come and be Vem my ser o Lord. meu Salvador. Come and be my Vem estar Savior. comigo. Come and stay with me. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Deus abençoe você. May God bless you.